onde nós se reunimos essa tarde aqui na emissora de rádio para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e também trazer muitos louvores até às 18h30. É isso aí, vamos a uma palavra então neste momento. Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 11. Vamos falar um pouquinho. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Fala sobre o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glórias a Deus. Nós vemos a palavra do Senhor nos evangelhos, que por onde Jesus passava, ele arrastava uma grande multidão. E agora nessa passagem nós vemos o Senhor Jesus indo com uma grande multidão, seguindo juntamente com ele seus discípulos, indo à cidade de Naim. E o portão daquela cidade, ele se depara no portão daquela cidade com uma multidão que ia saindo da cidade. E nós vemos os relatos aqui que o pastor Edson acabou de ler, que aquela multidão era um cortejo fúnebre, que estavam levando o filho de uma viúva que havia já perdido seu marido e agora ela perde o seu filho. Jesus se depara com essa situação. Então Jesus, movido de grande compaixão, ele chega até a viúva e faz que o cortejo pare, aqueles que estão levando, pare. E ele fala uma palavra para ela: não chores. Quando ele fala não chores, todos que estavam ali ficaram com uma expectativa, o que iria acontecer. Mas a Bíblia diz que Jesus, então, ele toca no caixão, no esquife do caixão, e o menino que estava sendo levado para ser sepultado se assenta. E a Bíblia diz que então Jesus entrega o seu filho novamente para aquela viúva e ela se alegra, porque havia duas multidões. Uma multidão que era acostumada a ver, a visualizar milagres, ver Jesus fazer milagres acontecer. Multidões que estavam seguindo Jesus alegremente, mas havia uma multidão
que estava seguindo aquele cortejo fúnebre, que ali só havia luto, só havia perca. E Jesus muda a história dessa viúva. A esperança dela, os sonhos dela, os projetos dela, aquele dia estava sendo enterrado, porque ela já havia perdido seu marido. E na situação que ela se encontrava, era uma situação muito delicada. Mas interessante que Jesus, quando ele se depara com isso, o que move ele é compaixão para com o próximo. Jesus, ele conhece todas as situações. Jesus conhece o que nós passamos, o que nós enfrentamos. Talvez a adversidade desse mundo a qual nós enfrentamos tenha tentado fazer que nós paramos, que nós se frustramos, que nós enterramos os nossos sonhos, que nós enterramos os nossos projetos, que nós venhamos a desanimar e viver somente em luto, somente em estado de perca. Mas é interessante que quando Jesus chega, ele muda a história. Quando Jesus chega, se aproxima daquele cortejo, aonde havia tristeza, onde havia choro, onde havia luto, Jesus muda a história. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. A Bíblia não fala o nome, não especifica o nome, mas só fala que era uma viúva que já tinha perdido seu marido. Mas Jesus chega para mudar a história. Jesus chega para mudar aquela situação que estava acontecendo com aquela mulher. E ele opera um milagre de ressuscitar o menino e devolver novamente a esperança para aquela mulher que ela já tinha perdido. Devolver a esperança para que ela voltasse para sua casa maravilhada, que ela voltasse para sua casa com o seu filho e voltasse a sonhar, voltasse a planejar e voltasse a lutar novamente pela vida. Quando Jesus chega, Jesus se comove com a situação do ser humano. Jesus se comove com a situação que nós passamos muitas das vezes. E ele chega para mudar a história, mudar o quadro. Por isso que os evangelhos do Senhor Jesus nos toca profundamente. Quando nós relatamos, quando nós se aprofundamos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a ler e meditar. O povo ficou tão maravilhado e eles começaram a dizer: um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta veio para nos abençoar. Era o intuito de Jesus vir nessa terra. Ele veio para que se cumprisse a lei, mas ele veio com compaixão, com muita empatia para com as pessoas que ali rodeavam ele. Interessante que todos que iam até Jesus nunca saíam de mão vazia. Todos aqueles que chegavam ao Senhor, eles sempre tinham a resposta, eles sempre tinham um milagre para contar, um milagre para testemunhar. Todo aquele que Jesus se aproximava, acontecia algo, porque aonde Jesus caminhava, ele arrastava uma grande multidão de pessoas, e os sinais e prodígios eram com ele. Mas hoje, os dias que nós estamos vivendo, não mudou.
Jesus não muda. Só basta nós tomar uma decisão, parar de andar com multidões que só vivem em luto, só vivem em perca. Isso da nossa vida, do dia a dia, nós vamos passar? Claro que vamos. Mas se nós olhar para o Senhor Jesus, olhar para os feitos que Ele fez, o Senhor tem milagre, o Senhor tem restauração, o Senhor tem novidade de vida para cada um de nós todos os dias. O desespero daquela viúva, aquele momento que ela estava desesperada, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu-se tudo. Agora a esperança retorna. A vida do jovem, Jesus devolve. Jesus devolve tudo para ela, os sonhos. E Jesus restaura aquela família. Porque quando Ele chega, Ele muda a história. Aonde Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Aonde Jesus põe a planta dos pés, o milagre tem que acontecer. Você que está nos ouvindo através da emissora de rádio, você que está nos acompanhando através do Instagram, deixa Jesus entrar na tua casa. É interessante que foi no portão daquela cidade, antes dele entrar, que ele fez um grande milagre, que ele parou aquele cortejo. Ele mandou que aquele coveiro que estava preparado para fazer o funeral, aqueles que estavam ali, ele dispensou todos. É interessante que pela palavra de Deus, vamos conjecturar aqui, Jesus pode ter falado para o coveiro: hoje tem dispensa para você. Hoje você não precisa trabalhar. Hoje você pode voltar para a tua casa, porque não vai ter mais sepultamento aqui. Não vai ter mais sepultamento nesse dia. Eu cancelei. Eu mudei a história desta viúva. Eu mudei a história dessa família. Estavam vindo desesperado, o coração sangrando com a perca do filho. Mas quando Jesus chegou, Ele mudou a história. E eu quero te dizer esta tarde, você que está ligadinho nesse programa, nos assistindo através do Instagram, você que está nos ouvindo através dessa emissora de rádio, Jesus quer mudar a tua história. E esta tarde eu te convido você a abrir a porta do teu coração. Você abrir a porta do teu coração e deixar que Jesus entre. E Jesus muda a história. E Jesus devolva novamente os teus sonhos. Jesus devolva novamente os teus projetos. Jesus devolva novamente a esperança que você já tinha perdido. Jesus pode fazer isso. Nós, ser humanos, nós somos falhos. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus muda a história. A palavra de Deus muda a caminhada. E essa tarde, através desse programa Fonte de Vida, nós queremos te abençoar com a palavra de Deus. Talvez você estava enterrando teus projetos. Você estava enterrando os teus sonhos, dizendo: não dá mais para mim. Chega, eu vou colocar na gaveta esses projetos. Mas o Senhor, esta tarde, está te dizendo: começa a mudar a história. Tira da gaveta os projetos. Porque a esperança está chegando esta tarde na tua vida novamente. Deus está mudando
o quadro da tua história esta tarde. E você vai testemunhar tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bênção, né? Palavra abençoada nesta tarde, a todos vocês que estão na escuta do nosso programa missionário Fonte de Vida, programa esse da nossa Assembleia de Deus de Capinzal. Eu quero apenas aqui fazer um comentário breve também sobre esta passagem que foi explicada aqui nesta tarde. E nós vemos aqui como o Senhor Jesus, Ele age na vida das pessoas nos momentos mais difíceis, nos momentos mais turbulentos. O Senhor Jesus, então, Ele sempre tem algo a fazer na vida daqueles que nele precisam. A viúva de Naim, ela é uma personagem bíblica do Novo Testamento, conhecida por um milagre realizado na cidade de Naim. Jesus, sentindo compaixão por esta mulher, que era viúva e havia perdido seu único filho, tocou o caixão e, com uma ordem, apenas uma palavra, ressuscitou aquele jovem, devolvendo a sua mãe e restaurando então a sua esperança. O contexto da história desta mulher, a viúva já tinha perdido então o seu marido e, no momento desse relato bíblico, enfrentava o desespero da morte de seu filho, que representava agora a sua fonte, a sua única fonte de sustento e segurança. Então nós vemos aqui esta mulher perdeu o seu marido. Nós sabemos que as viúvas naquele tempo sofriam discriminação e tinham então que enfrentar agora não só apenas a dor de um luto, mas como também agora não tinha mais ninguém por ela para ajudar então no sustento de sua casa, ter alguém junto com ela. Ela perdeu então seu marido e depois então ela perde o seu filho. Então toda a sua esperança ela tinha perdido. E nós vemos aqui Jesus e os seus discípulos encontram o cortejo fúnebre quando chegam à cidade. Jesus então chegando com seus discípulos, acompanhado de uma grande multidão. Nós já sempre falamos aqui, Jesus era acompanhado de uma grande multidão. Não tinha como se contar o número de pessoas que acompanhavam a Jesus. Uns iam atrás por curiosidade, outros iam porque precisavam de um milagre, outros iam até para achar uma ocasião contra Jesus. Mas o certo é que este milagre, então, ele acontece. E nós vemos, então, a compaixão de Jesus. Esta passagem, ela nos mostra a compaixão de Jesus pelas pessoas em sofrimento. Nós vemos que Jesus, ele veio a esta terra para que ele desse esperança ao homem. Nós sabemos que por causa do pecado de Adão e de Eva, toda a humanidade está destituída da glória de Deus. Mas através de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte, hoje nós temos então acesso a esta graça. Então Jesus hoje, ele é a nossa esperança, a nossa vida, o
nosso refúgio, a nossa segurança. E imagine você que está nos ouvindo pela rádio ou pelo Instagram. Essa mulher, então, ela perdeu seu marido, já não tinha alguém ao seu lado para criar, então, o seu filho. E agora, então, ela perdeu o seu filho também. Então, essa mulher, ela tinha tudo para viver uma vida agora de sofrimento, sem esperança, sem uma expectativa de vida. Ela tinha, então, tudo para desanimar, morrer, quem sabe, frustrada, morrer desanimada, morrer triste, porque ela não perdeu uma pessoa, ela perdeu duas. Então, essa mulher estava numa dor muito grande. E no versículo 11 e o 12 nós vamos ver, e quando chegou perto da cidade, eis que levava então o defunto, que era o filho de sua mãe, e ela era então viúva, e com ela ia uma grande multidão. E o versículo 13 vai nos dizer, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Então Jesus, quando entra na cidade de Naim, quando ele vê aquele cortejo, quando ele vê, então, aquela cena, as pessoas carregando, então, aquele caixão, vendo aquela viúva triste, chorando, Jesus agora, ele se moveu de íntima compaixão. O certo é que se não é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, nenhum de nós, quem sabe, ou com certeza, já não estaríamos diante de Deus para contar a nossa história. E a Bíblia vai nos dizer então, no versículo 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Agora imagine você, diante de uma situação terrível, chorando, as pessoas te acompanhando naquele momento fúnebre, e de repente Jesus chega e diz, é como se ele chegasse e falasse, ó, a partir de agora pare de chorar, porque agora você está se encontrando com o dono da vida. Jesus disse para aquela mulher, então, não chores, e no versículo 14, e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. Então, tinha pessoas que estavam carregando para simplesmente sepultar aquele jovem, mas agora eles tiveram que parar, porque eles ouviram a voz do Mestre. E Jesus então disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Imagine você agora esta cena que está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Esta mulher que tinha perdido o seu marido, estava simplesmente perdendo o seu filho, e agora chega o dono da vida, aquele que tem o poder para fazer grandes milagres, e ele diz então, jovem, eu te digo, levanta-te. Isso é algo muito lindo que aconteceu. Eu fico imaginando as pessoas, quem sabe, alguns pensando que sempre vai ter no meio pessoas que não acreditam, pessoas que, quem sabe, zombam, dizendo, mas quem é esse homem que não respeita a dor da mãe? Dizendo aqui para o jovem que está morto, dizendo, levanta-te. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 15, e o defunto assentou-se e começou a falar. Glória a Deus. Esse é o poder de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele tem todo o poder sobre todos. E Jesus disse para aquele jovem que estava morto, e disse, levanta-te. E aquele jovem se assentou e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Glória a Deus. Esse é o nosso Jesus, irmão. Ele pega coisas que estão
já simplesmente mortas, e através de sua palavra ele ressuscita. E nesta tarde, se você crê nesta palavra, a palavra do Senhor, aquilo que quem sabe está enterrado na sua vida, se você crê nesta tarde, a palavra de Jesus é essa, dizendo: levanta-te. E a Bíblia diz no versículo 16: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Deus visitou, através de Cristo, aquele momento de choro, de angústia, de tristeza, de lamento, de dor, e agora ele entrega aquele jovem que estava morto e ressuscita, e entrega então para sua mãe. E a Bíblia diz que todos se apoderou o temor e começaram a glorificar ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E todos começaram a dizer: um grande profeta se levantou entre nós. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Este é o nosso Deus, irmão. Ele deu esperança novamente para aquela viúva. E ele entregou, Jesus entregou o seu filho, que estava simplesmente indo para ser sepultado. E Jesus mandou parar, tocou no esquife e disse: jovem, levanta-te. E ele começou a falar. É isso que Deus tem para a tua vida nesta tarde, meu irmão. É isso que Deus tem para você. Deus não quer te ver parado. Deus não quer te ver simplesmente sem esperança. Deus não quer te ver simplesmente pensando que não tem mais solução. Ele está te dizendo nesta tarde: levanta-te, fique de pé. Os projetos na tua vida, quem prometeu foi Deus. Deus não é o homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. O que Deus disse está dito. A sua palavra não volta vazia, e aonde ele toca, o milagre acontece. E nesta tarde nós vamos orar diante do poder de Deus, e Deus vai tocar na tua vida através deste programa de rádio, na rádio 104.9, Rádio Cidade FM Ouro. E o Senhor Jesus vai tocar naquilo que para você está morto. Quem sabe o teu casamento está passando por uma grande dificuldade, está prestes a morrer, mas ele está tocando nesta tarde, e ele está transformando, se você crê. Quem sabe os teus filhos estão perdidos. Quem sabe alguém da tua família não tem mais uma solução. Mas ele está dizendo para nós nesta tarde: levanta-te, porque ele vai ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que Deus tem para com a tua vida. E vocês glorificarão ao nome do Senhor, porque toda glória, toda honra, toda adoração é dada ao nosso Deus, e Ele está conosco. E todos começaram a glorificar ao Senhor. E nessa tarde, pode glorificar ao Senhor. Ah, mas eu não vi ainda o milagre acontecer. Mas glorifique a Deus, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Jesus sempre, antes de fazer um grande milagre, primeiro ele dava graças a Deus e glorificava ao Senhor. Nesta tarde, o segredo da tua vitória é adorar a Deus, confiar nele, porque você receberá as bênçãos de Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar nesse momento, você que
está na tua casa, você que está nos ouvindo Glória a através Deus. do rádio do seu carro, você que ainda está no teu estabelecimento comercial. Vamos orar, vamos interceder a Deus esta tarde, Glória para a que Deus. Deus venha devolver a esperança para a tua vida, a esperança para a tua família, querido Deus e Pai. Aleluia. Mediante, Senhor, a tua palavra. Poderoso é o Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, intercedemos essa Meu tarde, Deus. através, Senhor, desse programa de rádio, Nós Senhor, cremos na tua Rádio Cidade 104.9. da tua bênção. Deus, através, Senhor, das redes sociais, Pai, do Instagram da Igreja Assembleia de Deus de Capinzal, Meu nós te Deus. pedimos, Senhor, que o Senhor venha Faz milagres. visitar, Senhor, vidas essa tarde. Senhor, aonde, Pai, não há mais esperança, aonde, Senhor, os sonhos foram enterrados, nome projetos, de Senhor, Jesus. já, Senhor, sendo sepultado. Deus, nós te pedimos, Senhor, Glória que a o Deus. Senhor venha restaurar, que o Senhor Aleluia. venha, sim, Deus, devolver a essas Meu pessoas, Deus. Senhor, a esperança. Deus, aonde, Senhor, tiver uma pessoa, Pai, que Aleluia. esteja nos ouvindo, Pai, através da emissora de rádio, Glória a Deus. Senhor, que está passando por momento de Faz perca, milagres, Senhor. no momento, Senhor, de luto, no momento, Senhor, de incerteza na Ajuda sua teus vida. filhos. Pai, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha visitar essas Glória a pessoas. Deus. Senhor, aonde, Senhor, tiver pessoas que estão acamadas, Senhor, Aleluia. desenganada pela medicina, Senhor. Deus, desacreditada que não vão sair mais desse leito, não vão conseguir mais colocar a planta dos pés no chão. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, visita essas pessoas. Visita essas pessoas com poder e autoridade que há na tua palavra. Senhor, nós te pedimos, Senhor, abençoa, Pai, grandemente, Senhor, a cada um, Senhor, que está ligadinho nesse programa. Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre esta emissora de rádio, Senhor. Deus, sobre esta programação, Glória, Senhor, Deus. abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso campo de Capinzal, Aleluia. Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, abençoa a cidade de Capinzal poderosamente. Meu Deus. Abençoa, Senhor, a cidade do Ouro poderosamente, Senhor. Abençoa as autoridades, Senhor, de uma forma, Senhor, sobrenatural. Deus, nós te pedimos, Senhor, sobre a vida, Senhor, do nosso pastor presidente, pastor Everaldo Tomás. Senhor, também a sua esposa, Senhor, Pai, a irmã Rosa, Senhor, os seus filhos, Pai, netos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, cobrir, Glória Senhor, a essa Deus. família de bênção, Pai. Nós te Aleluia. pedimos, Senhor, por todos, Pai, os missionários, Senhor, que estão a Glória campo. Deus. Deus, todos os dirigentes, Pai, de congregação do campo de Capinzal, Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar eles, cada Meu um de uma Deus. forma sobrenatural. Deus, que o Senhor venha suprir, Senhor, cada um, Deus, Glória surpreendendo, a Deus. Senhor, na área, Senhor, que eles trabalham. Deus, nós te pedimos, abençoa, Pai, Aleluia. poderosamente. Deus, abençoa, Pai, o nosso estado de Santa Catarina. Meu Abençoa, Deus. Senhor, nosso país, o Brasil, Senhor. Deus, cobre, Senhor, com a tua mão poderosa, Pai. Nós te pedimos esta tarde, Senhor, Glória que a Deus. esperança, Pai, que muitos já têm perdido, muitos já perderam a esperança, que esta tarde, Senhor, o Senhor venha devolver a esperança para Aleluia. pessoas que estão sintonizadas nesta rádio, Glória pessoas a que Deus. estão ligadinhas nesta rádio. Nós te pedimos, Senhor, Aleluia. abençoa poderosamente, Senhor. É o nosso pedido, Senhor, e desde já, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos e ouvintes da nossa programação, do nosso programa missionário Fonte de Vida. Receba esta palavra
esta oração e você está sendo abençoado pelo poder da palavra de Jesus, né? Bênção de Deus a todos vocês que estão ligadinho conosco também pelo Instagram, também pela Rádio Cidade 104.9. Você também pode estar mandando aí sua mensagem pelo telefone 35 55 55 39. Também queremos mandar um abraço para o nosso irmão João Maria, do bairro ali São Luís, e também para a irmã Cleusa, estão ligadinho conosco aí, e também pelo Instagram, né? Temos aí vários irmãos, amigos que estão também participando conosco. Nós vamos neste momento de oração, de louvor, né? Vamos ouvir louvor, vamos ouvir Tiago Henrique com o hino Quem é Esse? E depois já vamos também estar falando aqui dos nossos apoiadores, os nossos irmãos que também apoiam o nosso programa missionário da nossa Assembleia de Deus de Capinzal. Vamos ouvir então Tiago Henrique. Que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhum papel ele pegou pra me apedrejar. Eu fugi os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase tira a pedra que nunca pegou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua resistir meu braço me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vi. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão conosco na live. Bênção de Deus. Você está ouvindo o programa Fonte de Vida, toda terça e quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Cidade FM 104,9. Contemplar Jesus andando por aquela via dolorosa.
Procurado em todo lugar, desesperado. Até que eu te encontrei, cordeiro de Deus. Mas, igreja, eu não te troco, Jesus. Eu não te troco. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que Tá bom, meus irmãos, Deus abençoe vocês. A irmã Roseli está pedindo aí oração pela neta Valentina. Vamos orar, tá bom? No nome de Jesus, sua neta aí vai ser curada para a glória de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós oramos pela Valentina, pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Não sabemos o que ela precisa, mas nós cremos no milagre nessa tarde, Senhor, da Tua bênção sobre todos que estão conosco na nossa live, da Tua bênção. Prospera Teus filhos, guarda eles, livra de todo mal. Assim eu creio na Tua palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Quinta-feira estaremos aqui novamente às 17 horas. Participe, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Quem é esse, né? Quem é esse que perdoou os nossos pecados? Então esse é o programa